estava dizendo, a gente tem a carga como propriedade da matéria. Isso é muito importante entender. E aí você pensa, tá, mas só que eu não me sinto, eletricamente atraído por tudo que eu vejo. Porque se a carga é uma propriedade da matéria, eu tenho carga. Essa parede tem carga. Esse quadro tem carga. A questão é que, por que eu não tô sentindo um efeito? Porque eu não estou eletrizado. Porque as cargas do meu corpo, elas estão equilibradas. As cargas do meu corpo, elas estão equilibradas. As cargas nesse quadro, nessa parede, elas estão equilibradas. A quantidade de cargas negativas, ela vai ser igual à quantidade de cargas positivas. No final, a carga líquida, ela é zero. Isso significa que não existe interação quando o número de cargas positivas de um corpo, de um objeto, é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, a carga líquida é zero. O que significa? Significa que se eu quero sentir uma interação entre dois objetos que portam carga, eu preciso dar um jeito de eletrizar esses dois. Eu preciso dar um jeito de tirar elétrons de um, colocar elétrons em outro. Eu preciso dar um jeito de criar um desbalanceamento nessa neutralidade. Entendeu? Então, aí entra o que, quando você for pegar um livro aí para estudar, ele vai falar de processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É um jeito que a galera descobriu de tirar elétrons, tirar carga de um boneco e colocar em outro boneco. Tirar cargas de um objeto e colocar em outro objeto. Tirar cargas de uma bolinha e colocar em outra bolinha. Tirar cargas de seja lá o que for e colocar em outra coisa. Inicialmente, os caras muito rudimentares, eles faziam usando um negócio chamado atrito, eletrização por atrito. Eletrização por atrito ela é muito rudimentar. Ela é muito rudimentar. Você vai simplesmente pegar um objeto e você vai esfregar ele em outro objeto. É o exemplo da caneta no cabelo. Você vai pegar a caneta, você vai esfregar no seu cabelo e você vai perceber que essa caneta vai ficar eletrizada. Aí você vai, por exemplo, ter um certo objeto A e um objeto B, ambos neutros. Você vai esfregar esses dois objetos, você vai atritar esses objetos. E aí, por algum motivo, né, por contato, por efeitos ali que vão acontecer, efeitos eletromagnéticos ali que vão acontecer, o objeto A, ele vai, por exemplo, absorver elétrons, ele vai receber elétrons do objeto B. E se o objeto A recebeu elétrons do objeto B, significa que o objeto A tem uma carga negativa. E se o objeto A recebeu os elétrons do objeto B, significa que o objeto B perdeu elétrons. Se o objeto B perdeu elétrons, significa que agora ele tem uma carga positiva. E aí, olha só, você simplesmente esfregou dois objetos e agora um está eletrizado com uma carga negativa, outro está eletrizado com uma carga positiva. O que vai acontecer? Eles vão se atrair. Vai existir uma força de interação entre esses dois objetos. Vai existir uma atração entre esses dois objetos. E aí, qual foi a parada dos caras? Os caras começaram a ficar testando quais objetos pegava dois objetos. Pegava lã, pegava couro, esfregava. E via. E os caras já vão. Como é que os caras faziam? Os caras simplesmente esfregavam. E os caras faziam, ó. Esse cara aqui vai ter uma carga, esse cara aqui vai ter outra carga. Eles faziam um jeito, utilizavam técnicas de técnicas experimentais e verificavam quais deles tinham carga negativa e quais deles tinham carga positiva. O que acontecia? Quem tivesse com a carga negativa ganhou elétrons do cara que estava com a carga positiva. Quem estava com a carga negativa ganhou elétrons do cara que estava com a carga positiva. Então, meio que nessa briga do atrito, o A foi o vencedor. Aí os caras pegavam um outro objeto, C, e testavam. Eles botavam C para atritar, para brigar com B, para brigar com A. E nessa eles iam vendo quem ia ganhando de quem.
E aí foi que eles fizeram um negócio chamado série triboelétrica. Isso aqui eu não lembro de ter caído, mas isso aqui é relativamente importante. A série triboelétrica é uma série de quem é que ganha de quem na eletrização por atrito. Na série triboelétrica, se você pega um objeto que ele é, digamos assim, está mais alto na série triboelétrica e você atrita ele com um objeto que está mais baixo na série triboelétrica, o que vai acontecer é que o objeto que está mais alto, ele vai ganhar elétrons do objeto que está mais baixo. Significa que a série triboelétrica, na hora, ele realmente é muito difícil que ele queira que você saiba se a série triboelétrica ela é quem ganha mais elétrons, quem perde mais elétrons. O que importa é você entender que a série triboelétrica ela segue uma ordenação de quem sempre ganha mais elétrons. Ou seja, de quem meio que sempre ganha essa briga. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma mini série triboelétrica. No caso, eu coloquei ela aqui na seguinte ordem, né? Do mais... esse cara aqui mais, eu tô querendo dizer o seguinte. Se eu esfregar o vidro com celulose é papel. Tá? Celulose é negócio da árvore, eu acho. Mas não, se faz papel. Você esfrega, o que acontece é a celulose. Se eu colocasse assim, ó, mais para cá e menos para cá, estaria dizendo o contrário. Mas como eu coloquei mais para cá e menos para lá, significa que se eu pegar, ou seja, se eu pegar a celulose, que está mais embaixo aqui, está mais para o menos, e esfregar com vidro, a celulose ela vai ficar negativa e o vidro vai ficar positivo. O que significa? Significa que a celulose ganha elétrons do vidro. Se eu pegar a ebonite e esfregar com vidro, a ebonite ganha elétrons do vidro. Agora, se eu pegar ebonite e esfregar com celulose, como a celulose está mais embaixo, ela está mais para o menos do que a ebonite, a celulose fica negativa e a ebonite fica positiva. Isso aqui realmente é algo que é muito difícil de cair, é algo muito, digamos assim, específico, e é algo que a galera não usa mais hoje em dia. Mas, teoricamente, está no edital, tá no assunto. E agora eu vou falar de outro processo de eletrização, que é o processo de eletrização mais importante, que é o processo de eletrização por indução. O primeiro por atrito, que é o número 1. E a gente vai ter o por indução. O que é indução? Indução é quando você tem dois objetos, um eletrizado e um não eletrizado. Tá, isso é muito importante. Não esteja eletrizado. Você vai ter um objeto eletrizado. E você vai ter um objeto não eletrizado. O que é que vai acontecer? Você poderia imaginar que não vai acontecer nada. Tá? Mas isso é uma boa percepção. Mas se esses objetos forem condutores, eu vou explicar o que é um condutor, o que é um isolante. Se esses objetos forem condutores, o que vai acontecer é que essas cargas positivas elas vão atrair as cargas negativas do objeto B, porque lembra que o objeto B ele tem carga zero, mas ele tem cargas positivas e negativas. A carga líquida dele é zero, mas ele tem carga. A carga líquida é zero, mas ele tem cargas negativas e cargas positivas. O que vai acontecer é o seguinte: essas cargas positivas elas vão atrair as cargas negativas do B. Então as cargas negativas do B vão se deslocar para mais perto do A. E como eu falei, as cargas positivas do A vão repelir, vão expulsar, vão ter uma força de repulsão com as cargas positivas do B. Então o que vai acontecer seria que as cargas negativas teriam uma tendência de ficar distante do A. Na prática, o que acontece é, as cargas positivas do B, elas ficam paradinhas. Mas só que o que se desloca, o que se locomove, o que se translada de um lado para o outro são os elétrons. Então, quando coloca uma carga positiva aqui no A, ele vai atrair os elétrons para perto dele. Isso vai gerar uma carga induzida. Isso aqui vai ter uma carga Q induzida, menos Q induzido, e aqui vai ter um mais Q induzido. Aí tu fala, pô, esse menos Q induzido, ele é em modo igual a esse mais Q induzido? Pela conservação da carga. Eu não falei que o B estava inicialmente neutro? E aí,
Tu fala, tá, mas só que a carga líquida ainda é zero, né? Porque se eu somar menos que é induzido com mais que é induzido, dá zero? É. Agora, e se eu colocar alguma coisa, se eu conectar esse B aqui em alguma coisa que venha a zerar essa carga positiva? Normalmente, na sua prova do Enem, ele vai colocar esse exemplo aqui, ó. Ele vai colocar esse negocinho aqui, ó. Vou até fazer de azul aqui. Que é um aterramento. Tá? A gente vai falar isso aqui melhor na aula de eletrodinâmica. Um aterramento. Isso aqui vai sugar as cargas positivas. Sugar, ele simplesmente, um aterramento, ele meio que zera o potencial. Você não sabe o potencial, mas o que ele faz? Ele simplesmente vai neutralizar essas cargas negativas positivas aqui. E vai ficar só as cargas negativas desse lado. O que vai acontecer é que eu nem encostei o A no B. Eu nem encostei. Mas só que só a presença do A foi suficiente para induzir uma carga menos que induzida aqui no B. Então, o B agora, aí eu tiro o aterramento. Vamos supor que eu tiro o aterramento. O que vai acontecer? O B agora tá assim, ó. Olha como é que tá o B. Ele tem uma carga negativa induzida. O B está eletrizado. O B estava neutro e agora está eletrizado. Eu eletrizei o B por indução. Então, o que é eletrização por indução? É eu simplesmente aproximar um objeto eletrizado de um objeto neutro. E aí, esse objeto neutro vai ter uma carga induzida. Ele vai ter um deslocamento de cargas que vai gerar uma carga induzida. Vai gerar uma carga por deslocamento de elétrons dentro desse condutor. É muito importante porque realmente é um negócio que aqui já fica mais interessante, sabe? Porque aqui já fica mais complicado a eletrização por indução. Aí tu fala, beleza, entendi a eletrização por indução. E tem outra, que é muito importante. Aqui, as questões vão estar mais focadas nisso aqui, né? E tem outra que é muito importante também, é a eletrização por contato. A eletrização por contato é o seguinte, você vai ter a mesma lógica da indução, sendo que agora você vai ter, ao invés de simplesmente se aproximar, você realmente vai encostar. E existe uma propriedade, como a carga é uma propriedade da matéria, ela é uma propriedade que se conserva. Quando a gente está estudando química, a gente não vê lá nada se perde, tudo se transforma, né? A lei de Lavoisier, né? A gente aprende que energia se conserva, carga, a massa se conserva, né? Qual é o nome? Você faz um processo e a massa não, ela se conserva, né? A massa inicial é igual a massa final. A carga, isso acontece com a carga, porque a carga ela também é propriedade da matéria. O que acontece é que a carga ela sempre se conserva. Essa propriedade vai ser a propriedade principal para a gente explicar a ionização por contato. Conservação da carga. Quando a gente fala de ionização por contato, o que a gente está dizendo é, vamos supor que tu vai ter um objeto A e ele vai ter uma certa carga. Vamos supor aqui, positiva, não sei. E ele vai ter uma certa carga aqui A. Não importa. E tu vai ter uma certa, tu vai ter, que não, vou colocar mais um coulomb. Ele vai ter uma carga mais um coulomb. E tu vai ter um objeto B que também está eletrizado positivamente. Vamos supor. Eletrizado positivamente, não importa. Ele vai ter mais 3 coulombs de carga. Vamos supor que eu encoste A e B. Encostei. Contato. Encostei. Então, botei eles aqui juntos. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter agora as minhas cargas, elas vão se redistribuir em A e B de maneira igual. Ou seja, eu não tenho mais A e B separadamente. Eu tenho A e B juntos. Nessa, eu tenho o objeto junto a A e B e a carga total vai ser C. Vou fazer mais assim. Como eu estava dizendo, eu vou ter o objeto A, que tinha uma carga mais 1 coulomb, e eu vou ter o objeto B, que tinha uma carga mais 3 coulomb. Eu encostei, as cargas deles vão se somar. Eu vou ter o objeto A e B junto.
E as minhas cargas, elas vão se redistribuir igualmente nesse blocão que é A e B juntos. Virou uma coisa só. E aí, a carga total, ela vai ser a carga de A mais a carga de B. Ela é 1 mais 3 coulomb, que é 4 coulomb. Aí vamos supor que fala, beleza, entendi. Então tinha A com 1 coulomb, B com 3 coulomb, encostei, fica 4 coulomb. Perfeito, eles estão juntos. Aí vai lá o cara do Enem e fala, meu irmão, separa. Separei. Aí tu fala, aqui já era, né? Aqui esquece. Mas a questão é, tem um detalhe que eu falei aqui, que é, a carga ela está igualmente distribuída entre A e B. Se a carga está igualmente distribuída entre A e B, significa que no final, quando eu separar, depois de, ó, tinha A, tinha B, encostei e separei. Depois de eu separar, a carga de A vai ser igual à carga de B. Então, a carga de A é igual à carga de B. Então, vamos supor que a carga de A é Q e a carga de B, né, vou chamar Qzão, Q, e a carga de B é Q. Eu sei que a carga total é 4. E a carga se conserva. Se a carga está igualmente distribuída em A e B, a carga de A é igual à carga de B. Claro, A e B são do mesmo tamanho, tá? Eles são iguais. É porque eu desenhei errado, mas eles são iguais. A e B eles são objetos iguais. O que acontece é que a carga total, ela é a carga de A mais a carga de B, ela é Q mais Q, ela é 2Q. E resolvendo isso aqui, 2Q igual a 4 coulomb, Q igual a 2 coulomb, mais 2 coulomb. O que significa? No começo, A tinha 1 coulomb. A é mais ou menos... A é do mesmo tamanho de B, tá? Porque eu realmente não sei desenhar. Mas, no começo, A tinha 1 coulomb. E B tinha 3 coulomb. Encostei. E agora A ganhou 1 coulomb. E B perdeu 1 coulomb. Então, na eletrização por contato, você sempre vai ter uma redistribuição da carga, contemplando a conservação da carga. Ou seja, tem duas coisas para você considerar. A carga inicial de um certo objeto, a carga inicial do outro objeto. Você tem que considerar a conservação da carga após o contato, né? Que foi o que eu fiz aqui, né? 1 mais 3 igual a 4. E depois que você separar esses objetos, você vai ter a mesma carga tanto para um quanto para outro, desde que eles sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Esse processo é muito útil para eletrizar objetos. Por quê? Porque se eu tiver um objeto com carga neutra e outro eletrizado, porque a gente está falando de processo de eletrização, né? Aí eu dei um exemplo aqui com dois bonecos, né, que já estavam eletrizados, dois objetos que já estavam eletrizados. Se eu pegar um objeto neutro, eu pegar Felipe, que está aqui atrás da câmera, e botar numa tomada que está com a carga Q, mais Q, o que vai acontecer é o seguinte. A carga que vai estar aqui no A, quando eu encostar eles dois aqui, ó, quando eu encostar eles dois aqui, essa carga vai se distribuir igualmente tanto em A quanto em B, tanto na tomada quanto no menino. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Esse cara estava neutro, esse cara estava tranquilo, estava neutro. E essa carga se distribuiu igualmente entre esses dois caras. Aí vamos supor que Felipe tira o dedo da tomada. Felipe vai ter uma carga A, vai ter uma carga A, vai ter uma certa carga, e a tomada vai ter outra carga. O que acontece é que, pela conservação da carga, eu sei que a carga total se conserva, top. Mas como eu botei em contato, eu sei que a carga aqui em Felipe, a carga aqui no menino que botou dentro da tomada, ela vai ser igual à carga da tomada. Ou seja, no final das contas, o objeto A, que estava neutro, agora está eletrizado. Então, eu eletrizei o objeto A. Por isso que a gente usa muito o processo de eletrização por contato para eletrizar os objetos, entendeu? Muito mais do que o atrito, né? E tanto quanto a indução, né? Tanto quanto a indução.